Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado! Capítulo 13. O novo animal de estimação. Os guardas que me tiraram da cela pararam, atonitos, quando se puseram em plena luz o suficiente para me ver. Sem dúvida, eu parecia um fugitivo das terras dos mortos. Sentia-me como alguém prestes a entrar nelas. Não podemos levá-lo assim, protestou um deles. São ordens, disse Nezir. Os guardas ficaram em dúvida, mas não desobedeceram às ordens. Eles quase me carregaram para o jardim que eu havia deixado há tanto tempo. Mais uma vez, as mulheres esperavam em seus vestidos brancos, sentadas ao redor de uma fonte. Mais uma vez, Elana era o centro de todas. Desta vez, porém, o riso e a conversa diminuíram quando fui empurrada, cambaleando, para o meio delas e caí pesadamente no chão. Houve silêncio total até Elana falar. Eu não esperava. Eu não acreditei. Ela agarrou minha barba emaranhada e virou minha cabeça para cima. O que eu quero foi arrancado de você, bárbaro. Foi. Ela me encarou atentamente, depois me soltou e estendeu as mãos. Instantaneamente, um pano estava lá para limpá-las onde me tocaram. Não, disse ela, não sumiu, bárbaro. Você deveria ser espancado, rastejando, mas o desafio ainda está vivo. O fogo ainda queima em seus olhos. Como você disse, Elana, eu resmunguei, Altair não fazem escravos. Você entendeu errado, bárbaro. Ela riu. Você está indo bem. Não quero te destruir, só quero saber se você vai me obedecer. E vai. Nunca, consegui dizer. Ela riu de novo. Claro que sim. Aqui. Ela estendeu um pedaço de carne entre os dedos. Você vai comer para sobreviver. Você já provou isso. E precisa de comida. Está morrendo de fome. Mas a única comida que você vai conseguir é a que você aceitar gentilmente da minha mão, ou da mão de uma das minhas damas, como um animal de estimação deve fazer. Ela balançou a carne e sorriu. Pegue, meu selvagem. Ela tinha razão. Eu sobreviveria, e mesmo assim a carne teria um sabor doce, com o tempero da vingança futura. Tirei a carne dos dedos dela. Ela riu, e os outros riram junto. Então, todos os outros quiseram alimentar um novo bichinho também. Eu fiz o papel, rastejando até cada um deles em busca de um pedaço de carne ou um punhado duplo de água ou vinho. Mas mantive a cabeça baixa. Se tivessem visto meus olhos enquanto eu me alimentava daquele jeito, saberiam que eu estava longe de ser domesticado. Posso alimentar seu novo animal de estimação também, irmã. As mulheres ao redor de Elana ficaram boquiabertas com a recém-chegada, e até ela pareceu desconfortável no início. Mas não durou muito. Com certeza, irmã. Ele ainda não é treinado, mas eu lhe ensinei um truque. Eileen deixou sua comitiva para caminhar até a fonte. Ela estava vestida como Elana, mas de azul, e suas damas de companhia usavam todas as cores do jardim. Ela estendeu a mão sem olhar, e uma das damas de Elana colocou um pedaço de carne nela. Venha, bichinho bárbaro, pegue a carne. Faça o seu truque para mim. A raiva parecia borbulhar dentro de mim, como as bolhas em uma poça de lama fervente. Eu conseguia controlá-la com Elana. Eu conseguia controlá-la com suas mulheres. Por que deveria queimar tanto com sua irmã? Agarrei os ladrilhos do pátio até meus nós dos dedos ficarem brancos. E de alguma forma, com a espessura de uma unha, consegui rastejar até Eileen e pegar a carne. Ele parece manso o suficiente, disse ela friamente, mas não é o suficiente, sabe, irmã. Ele tem que morrer. Todos disseram isso. O Altíssimo. Sayene. Yashem. Bettine. Todos dizem que ele tem que morrer. E eu digo que chega. Olha só ele, irmã. Ele parece capaz de atrapalhar alguma coisa. Talvez não, mas... Eu pretendo tê-lo, Eileen. Eu o quero, e pretendo tê-lo. Digo que escravizá-lo é suficiente. Como quiser, irmã. A voz de Eileen era tão fria quanto a da irmã era quente. Se houver algum fracasso, porém, é sua responsabilidade. Não me ameace, irmã, disparou Elana. Eu sei o verdadeiro motivo pelo qual você o quer morto. Ele falou em te acorrentar. É esse o motivo, não é? Eu não vim aqui para isso, disse Eileen friamente, e não vou ficar para isso. Lembre-se do que eu disse,
o fracasso é problema seu. O rosto de Elana se contorceu de raiva enquanto sua irmã se afastava. Suas damas permaneceram imóveis, com medo de atrair a fúria que ela pretendia para Eileen. Ela levou um bom tempo para se acalmar, um tempo que eu ainda passei ajoelhada no chão, e quando fez, uma amargura permaneceu. Não tem mais graça aqui, reclamou ela. Ele está muito sujo, e a barba dele parece um ninho de rato. Levem-no embora e mandem dar um banho nele. Eu tenho que... Seja lá o que ela tivesse que fazer, ela saiu correndo sem terminar a frase. Fiquei com os guardas. Ainda era necessário que me carregassem pela metade. Uma pequena refeição não tinha feito muito para restaurar minhas forças. Eles não pareciam gostar da tarefa. Elana estava certa sobre a terra. O banho para o qual me levaram era diferente do primeiro que eu vira no palácio. Onde o outro deveria ser um lago e um jardim, este era um rio. 2 das paredes mostravam juncos nas margens, e as outras 2 retratavam a vista rio acima e rio abaixo. As meninas também eram diferentes. Não eram nem de longe tão bonitas, na verdade, comuns, para moças de banho, uma profissão onde a beleza é comum. E também eram silenciosas, quase desanimadas. Não havia brincadeiras, nem mesmo um sorriso. Na minha sujeira, não me deixaram entrar na piscina até que eu estivesse limpo. Me esfregaram 3 vezes, da cabeça aos pés, antes de ficarem satisfeitos, e tiveram toda a animação que teriam se estivessem esfregando um cavalo. Os banhos costumam ser um lugar alegre, mas essas meninas continuavam sem graça e sem vida. Mesmo na piscina, onde se jogam muitas brincadeiras, elas não tinham ânimo. Deixei que me lavassem e cortassem meu cabelo e barba, e foi um sofrimento de verdade. Comecei a me sentir pior do que quando entrei. Nenhuma massagem ajudou. Os guardas esperaram e me levaram, não para uma cela, mas para uma alcova ao lado de um corredor no que parecia ser a parte principal do palácio. Havia um colchão para dormir lá, mas ainda não havia roupas de nenhum tipo. Enquanto acorrentavam meu tornozelo, minha curiosidade venceu. Aquelas meninas, comecei. Eles riram como se fosse uma grande piada. Finalmente, um deles falou: a rainha decidiu que vocês não verão nenhuma mulher que não seja feia, exceto ela. Vocês não poderão nem falar com uma mulher, exceto com a rainha. Em breve, vocês nem conseguirão pensar em outra mulher. E não importa que você tenha me contado sobre isso. Eles congelaram, curvados como estavam, mas não estavam mais rindo. Vamos ter que matá-lo, disse um deles. E como você vai explicar? Perguntei calmamente, mas mantive um olhar cauteloso em sua mão, que se aproximava da espada. Eles nunca vão acreditar que eu te ataquei. Mal consigo ficar de pé. Mate-me e você morrerá gritando nas masmorras. E morreremos de qualquer maneira se ela descobrir que arruinamos seus planos, disse ele, mas sua mão parou de se mover em direção à espada. Eu certamente não vou contar. Ela pode mudar para outro plano, um que eu não conheço, um que pode funcionar. Eles começaram a relaxar. Ou seja, eu não vou contar se você responder algumas perguntas. Eles ficaram tensos novamente. Então, aquele que havia falado antes se mexeu. Que tipo de perguntas? Não muito. Por exemplo, onde estou exatamente e o que estou fazendo aqui? Ele começou devagar, mas se animou com a tarefa à medida que prosseguia. Vocês não estão longe dos aposentos da rainha. Dos aposentos de Elana, claro. A primeira curva à direita leva direto à porta dela. E por que estou aqui? Não é bem claro. Depois que você recuperar um pouco da sua estrutura, vai passar muito tempo nesses aposentos, entretendo a rainha. Ele riu nervosamente. Você não parece muito respeitosa, eu disse. Achei que ela fosse uma deusa. Para a plebe nas ruas, ela é uma deusa. Eles dão suas moedas para comprar orações para ela e para outra. Eu moro aqui no palácio, assim como o resto da guarda do palácio. Ela é humana o suficiente para nós. Ela não é deusa, exceto talvez para os oficiais. Ele riu novamente. Você enlouqueceu, sibilou o outro guarda. Você pode acabar empalando nós 2 nas paredes por dizer isso. O nervosismo do segundo guarda contagiou o primeiro. Eles olharam ao redor como se esperassem ver alguém ali para acusá-los. Em um instante, estavam prestes a correr. Mais uma pergunta, eu disse. Como chego à muralha do palácio a partir daqui? Muralha do palácio. Você está falando em fuga? Você está louco. Se descobrirem que eu tenho falado com você desse jeito. Não será, contanto que eu tenha uma resposta. O muro externo do palácio.
Seu companheiro já estava a meia dúzia de passos do corredor. Lambeu os lábios e deu um passo. 2 travessias depois daquela que leva aos aposentos da rainha. Vá para a esquerda. Na primeira escada que encontrar, desça 3 lances e continue pelo caminho que estava seguindo. Você chegará a uma porta para o exterior. Ela leva a uma passagem na muralha do palácio. Você nunca vai conseguir, sabe? Os guardas na porta da rainha vão te ver quando você tentar atravessar o corredor. E entre aqui e a muralha há outros guardas, servos e escravos que vão dar o alarme assim que te virem. Você realmente se importa que eu consiga, ou mesmo tente? E, Lanta, se alguma coisa me faz pensar que você falou sobre o meu plano, como falou sobre o da Elana. Sorri para ele, desagradavelmente. Ele deu um passo pelo corredor, depois outro. Não vou falar, disse ele, mas você nunca vai escapar. E se virou e correu atrás do outro guarda. O colchonete era mais confortável do que qualquer coisa em que eu já havia me deitado desde que chegara ao palácio, e assim que os guardas se foram, dormi, um sono sem ser perturbado por pisos se movendo ou chiados vindos de baixo. Dormi e, quando acordei, estava sendo vigiado. A moça era bonita, mas seu traje e os braceletes de ferro preto nos pulsos a proclamavam uma trabalhadora. Seu cabelo era cortado rente e desgrenhado, para demonstrar limpeza em seu trabalho, e suas unhas estavam curtas. Mas ainda havia espírito em seus olhos castanhos, e inteligência. Ela não havia se quebrado. O que você está olhando, garota? Rosnei. Você, é claro, ela disse calmamente. Reprimi um sorriso. E por que vale a pena olhar para mim? Porque você é o novo escravo bárbaro da rainha. Dizem que ela está muito apaixonada por você. Ela franziu a testa. Não entendo por quê. Você tem uma boca grande, garota. Até uma ajudante de cozinha deve ter uma boca. Com um balanço da túnica e uma risada, ela desapareceu pelo corredor, na direção oposta aos aposentos da rainha. Eu me perguntava o que a teria trazido. Pareceu demorar muito para os guardas retornarem. De onde eu estava acorrentada, eu podia ver as paredes da minha alcova, a parede do fundo do corredor, parte de um pilar e metade de uma planta. Na masmorra, eu tivera que lutar pela minha vida a cada segundo. Ali, o tédio provavelmente me mataria. Quando chegaram, foram os primeiros a passar desde ajudante da cozinha. Eram um casal diferente dos que me levaram até lá. Não falaram nada. Levaram-me direto para o jardim, onde Elana esperava com suas damas. Mais uma vez, alimentei-me de seus dedos, rastejando de 4. Mais uma vez, bebi de suas mãos em concha. Como eu estava limpo, eles me acariciavam como se eu fosse um cachorro, e estavam mais à vontade com suas risadas e comentários. Alguns eram tão obscenos quanto os de Lura, Nai e das outras moças do banho. Quando meu breve tempo no pátio do jardim terminou, fui devolvido à alcova. Lá, sentei-me em completa solidão até a hora de ser alimentado por Elana no jardim novamente. Do jardim, fui para o banho, onde as mesmas banhistas sem graça me banharam. Assim passou o dia. Uma monotonia incessante em torno de 2 pontos de cor, ambos centrados em Elana. Será que o plano dela funcionaria mesmo sabendo o que ela tentava? O guarda me dera instruções para minha fuga. Levaria mais do que alguns dias para recuperar as forças com os petiscos que me deram no jardim, mas, quando conseguisse, precisava me soltar da corrente para usar as instruções. Não era como a corrente da cela. Não tinha tampa, apenas um ferrolho preso na parede. Eu sabia que não se moveria, mas apoiei os pés em cada lado, aliviei a folga da corrente e puxei com toda a minha força. Você não vai se libertar assim. Virei-me e vi a ajudante da cozinha me observando atentamente. Você de novo, eu disse. Por quê? Ouvi algo sobre você. Achei que tinha visto marcas de chicote cicatrizadas nas suas costas, mas só agora tive certeza. Dizem nas senzalas que você levou 100 chicotadas sem fazer barulho, sem nem mesmo se mexer. Dizem que Nezir tinha tanto medo de você que não quis te libertar depois. Eles parecem dizer muitas coisas, eu disse secamente, e só uma parte delas é verdade. Mas como você pôde fazer isso? Eu choro quando a cozinheira me bate com a colher. Ela esfregou o quadril, pensativa. Talvez você não tenha motivos suficientes para não chorar, ou talvez saiba que Cook tem um bom motivo para bater em você. Nem sempre. Ela olhou para o corredor e franziu a testa. Posso sentar aí com você? Você não me machucaria, ou, quero dizer. Eu não vou te machucar, garota, eu disse, e ela correu para o nicho, com uma bolsa que eu não tinha notado agarrada ao peito.
Eu nunca vejo ninguém aqui, exceto você. E os guardas, é claro. Eu não achei que mulheres bonitas pudessem chegar perto de mim. Ela congelou, meio sentada. Você não vai contar? Por favor. Se eu fosse escrava, contaria. Ela refletiu sobre isso por um minuto, depois sorriu e se acomodou no chão. Mas você não é um escravo de verdade, então não vai ficar contando histórias como se fosse. E obrigada. Para quê? Não vou contar porque não quero. Não, disse ela timidamente. Por dizer que sou bonita. A cozinheira às vezes diz que eu acho que sou, mas aí ela sempre me dá uma surra. E ela sempre me dá um trabalho tão sujo que eu não saberia dizer se era ou não. Você nunca viu um espelho? Não há espelhos nas cozinhas. Ela colocou a sacola no chão. Eu trouxe isso por causa do que você fez. Da sacola, ela tirou um pedaço de carne, pão, queijo e frutas. Tentei pegar vinho, mas não consegui. Por quê, criança? Por quê? Era como se ela achasse que eu já sabia a resposta. Preciso ir agora. Ela pegou a bolsa e espiou o corredor. Garota. Ela parou ao ouvir a palavra. Você não me disse seu nome. Nila, disse ela. Meu nome é Nila. Como um espectro, ela desapareceu. Elana começou a comentar, durante minhas idas à horta, que a comida me fazia bem, que eu estava recuperando a carne perdida. Não era a comida dela que fazia isso, mas a comida que Nila trazia todas as noites, comida roubada das cozinhas, com grande risco para ela, eu não tinha dúvidas. No começo, eu sempre perguntava por que ela fazia aquilo. Ser pega significaria o desgosto de Elana, e para uma ajudante de cozinha isso poderia ser pior que a morte. Ela nunca me dava uma resposta, ou me dava a mesma da primeira vez que perguntei, por quê? Ela tentava mudar de assunto, falar de outras coisas, e eu não tentava forçá-la. Nunca afirmei conhecer muito sobre a mente das mulheres, mas ela começou a me convencer de que eu não sabia de nada. Conversávamos em cada visita até ela ter que ir embora. Às vezes, ela dividia a comida comigo, mas geralmente dizia que se alimentava melhor do que eu. Mas ela falava com inteligência, e uma noite descobri como ela se tornou ajudante de cozinha. Sou filha de um fazendeiro perto de Knorros, disse ela. Meus pais me permitiam passar os dias lendo e sonhando, em vez de me obrigarem a trabalhar na terra, mas acabei percebendo que seria um fardo para eles. Eu parecia feita de gravetos, e meu pai não tinha condições de pagar um dote muito alto, então eu sabia que nunca conseguiria um marido para ajudar a trabalhar nas terras do meu pai, nem netos para sustentá-lo quando ele envelhecesse. Você devia ter esperado, eu disse. Eles não iam querer dote se te vissem agora. Mas não esperei. Parti para Knorros. Pensei que encontraria trabalho e economizaria dinheiro suficiente em alguns anos para contratar um trabalhador que cuidaria da fazenda quando eles envelhecessem. Acho que eu era inocente, mesmo para uma camponesa. Nem cheguei a Knorros quando um traficante de escravos me encontrou. Quando ele viu o que tinha conseguido, disse que não valia a pena parar para me levar, mas como já tinha parado, me carregaria. Vi cofres de traficantes de escravos desde então, e todas as suas mulheres eram lindas, mas esta era de terceira categoria, traficando trabalhadores, e eu era bonita o suficiente para ele. Ele me vendeu para cá há 3 anos para trabalhar nas cozinhas do palácio. Com sua conversa para curar minha mente e sua comida para curar meu corpo, recuperei a maior parte do peso que havia perdido na terceira dezena na alcova. A força, porém, levaria mais tempo, eu sabia. Não a adquiri. No meu 30º dia lá, enquanto esperava pela viagem da tarde até o jardim, os guardas chegaram. Não a dupla que sempre vinha antes, mas uns 20. Uma nova página estava virando no livro, e eu não achei que fosse gostar do que estava escrito do outro lado.